auto-atacar. E aí vem o caos, né? Para depois se formar uma ordem. Tem muitas coisas em curso. Mas nunca esqueça, irmãos, nunca esqueça que Deus ainda continua no controle de tudo. E as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Olha aí, irmão Cristiano tem 300 milhões de habitantes na América e 100 milhões de pessoas têm arma. Se eles tentarem desarmar esse povo, se eles tentarem desarmar esse povo, tá lascado, né? Irmãos, eu deixei para falar agora, né, sobre o ataque a Donald Trump no dia de ontem. A gente tem aqui o atirador, e aí existe duas questões, né? Duas questões muito fortes. Eu estou nos Estados Unidos, formigão, estou nos Estados Unidos. Duas questões muito fortes que nos mostram, né? Duas questões que tá aí, entra na questão da teoria, que pode ter sido um teatro armado, mas essa teoria ela é muito forte desse teatro, mas morreu uma pessoa inocente. E existe outra teoria que foi um atentado mesmo, porque eles fizeram uma queima de arquivo. Queima de arquivo mataram o assassino, facilitaram. O que a gente consegue ver é que ele estava totalmente desprovido, né? Eu vi vídeos hoje, eu não consigo mostrar aqui para vocês, de agentes abrindo caminho, é como se estivesse abrindo caminho para deixar. Outra coisa muito forte que o irmão Miso, eu pedi para o irmão Miso me mandar um áudio, né? Que foi um repórter que ele viu camarada subindo no telhado com uma arma de longo alcance. Ele avisou os agentes secretos que ia haver alguma coisa, que era muito estranho aquele cara subindo no telhado de uma casa com uma arma. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Ninguém foi lá, ninguém tirou ele. E agora, irmãos? E agora, alguns já estão declarando Donald Trump eleito nessa próxima eleição, porque o efeito é contrário. Como não conseguiram matar, vai acontecer o que aconteceu em 2018. 2018. E automaticamente, né? Automaticamente a gente vê o... Eu estou nos Estados Unidos, irmã Carlinhos. Automaticamente você vê o, um agir, né? Agora, irmãos, tem a questão, né? Tem um vídeo do pastor Carlos Cardoso que viralizou, né, em 2017, eu acredito, 2018. Depois a gente conversa, irmã Carlinhos. Que foi a questão
a questão de Donald Trump, quando ele colocou a mão no Muro das Lamentações, né? E aí tem um áudio do pastor Carlos, eu explicando, e eu dizendo, né? Quem é Donald Trump, né? Primeiro vem o nome dele, né? O nome de Donald Trump é Daniel, e Daniel significa o Senhor é o meu juiz. E Trump significa trombeta. Então veja bem, o nome dele é o Senhor é o meu juiz e trombeta. Aí ele nasceu, né? Ele nasceu quando ele tomou posse, olha só, quando ele tomou posse como presidente dos Estados Unidos, Israel, presta atenção nisso aqui é muito forte. Muita gente diz que isso é cabala, mas isso é muito forte. Ele assumiu, olha só, o governo dos Estados Unidos no ano 5777 do Estado de Israel, 5777, aniversário de Israel. E ele assumiu o governo americano com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Presta atenção. 70 anos, 7 meses, 7 dias de vida. E no calendário de Israel era 5777. Assim como estava no calendário de Israel, o dia da posse dele como presidente dos Estados Unidos, ocorreu a mesma coisa, 5777. Aí existe outra coisa, né? Eles, o povo de Israel, tem Trump como o rei Ciro do século 21. O rei Ciro do século 21. Que é, olha só, o rei Ciro, que criou muros, e que devolveu Jerusalém para os judeus. Ele trouxe toda a proteção, ele levou a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, que era a promessa de campanha dele. E isso já foi um marco histórico, por quê? Porque se a embaixada dos Estados Unidos está dentro de Jerusalém, automaticamente, se algum país atacar Israel, está atacando a América. É uma blindagem para Jerusalém. Donald Trump, além de devolver, né, Jerusalém como a capital indivisível de Israel, quando Israel completou 70 anos, ele inaugura a embaixada e coloca o genro dele, como o irmão Miro está falando aí, que é o cara dos acordos de paz e que continua sendo embaixador americano em Israel e que no próximo governo dele será o chefe de Estado. Ele vai ter mais poder do que simplesmente um embaixador. Presta atenção na questão. Então ele inaugura a embaixada dia 18 de dezembro, 18 de maio de 2018. Ministro de Relações Exteriores, é isso aí. Olha só a ideia. Olha só a ideia. E aí, no mesmo ano, em 2018, Donald Trump, ele cria o cenário de Gog e Magog, que é o ataque aí da Rússia, da China, dos Mar Bálticos a Israel. E por que ele criou o cenário de Gog e Magog? Ele devolveu as colinas de Golã. Ele devolveu as colinas de Golã para, presta atenção, Israel. E é das colinas de Golã, que fica a 70 quilômetros de Damasco, na Síria, que vai ser o cenário de Gog e Magog, que eu acredito que ocorrerá após o arrebatamento, que também vai, olha só, irmãos,
porque vai todo esse cenário dar poder de fogo a Israel para destruir os exércitos que vai vir atacá-la. E a Bíblia vai dizer em Ezequiel 38 e 39 que vai demorar 7 meses para sepultar os corpos. 7 meses para sepultar os corpos das pessoas que vieram atacar Israel. Isso é algo assim, irmãos, é algo muito forte em torno de Donald Trump. Então vamos lá. Eu vou repetir só para você ter noção. Ele assumiu o governo de Israel quando o calendário judaico estava 5.777. E ele assumiu o governo dos Estados Unidos no primeiro mandato, quando ele completou 70 anos, 7 meses, 7 dias de vida. 777 no calendário. O nome dele é Donald, o Senhor é meu juiz, que é Daniel, e Trump significa trombeta. Trombeta fala de juízo. Ele tá ligado, né? Tem outra coisa que eu esqueci de falar. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Foi, né? O 45º. Biden é 46º. E como 45º presidente dos Estados Unidos, eles ligam ele ao capítulo de número ao capítulo 45 de Isaías, que fala do rei Ciro. Do rei Ciro. Ele está ligado ao rei Ciro. E para Israel, ele é o rei Ciro do século 21. Tem a moeda dele, né, com uma moeda comemorativa que diz, mostrando isso. Você tem como me mandar, irmão Miros, a moeda? A moeda comemorativa. Aí, olha só, a moeda comemorativa tem a foto do rei Ciro e a foto de Donald Trump. Essa moeda foi vendida, até a irmã Luciana, que eu vou amanhã, eu vou tirar uma foto amanhã com essa moeda, que a irmã Luciana, que eu vou amanhã na Flórida, aqui na casa dela, ela tem a foto do Donald Trump, essa foto comemorativa. E aí, irmãos, Donald Trump, ele devolve Jerusalém como capital indivisível de Israel. Donald Trump inaugura a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, dia 14 de maio de 2018. Donald Trump devolve as colinas de Golã em Israel, e isso ele discursa. Em judeu ninguém toca, em Israel ninguém toca. E ele está totalmente alinhado ao movimento sionista de Israel. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte. Olha só a moeda. Obrigado, irmão Miss. Essa aqui é a moeda, ó. E essa moeda, olha lá, tá o rei Ciro atrás e Donald Trump na frente. Então veja. E aí a gente tem muita coisa sobre o que aconteceu ontem. A primeira é, quem é, o que se sabe de Thomas, homem que atirou em Trump? 20 anos de idade. Então não era um sniper. Agora, irmãos, quando a gente fala tudo isso, muita gente diz, como é que pode chamar um cara desse de Israel considerar? Irmãos, lembre-se de algo que eu vou dizer para vocês. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Você sabe o que é isso? Nabucodonosor foi chamado de meu servo. E Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Então, quando a gente estuda sobre geopolítica, a gente precisa entender que esses homens são ferramentas.
Eles são ferramentas de Deus para trazer justiça e juízo sobre a terra. Ferramentas. Existe uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus sobre tudo isso. Então, olhe por essa visão, né? É Deus que permite para que se cumpra a sua palavra. E se ele voltar, muita coisa vai acontecer. Agora, veja bem, irmãos, a fala aqui da BBC. Eu vi um vídeo também que esse camarada que atirou em Donald Trump, que foi morto, olha só, que foi morto, homem suspeito de atirar no ex-presidente dos Estados Unidos. Ele tinha 20 anos, era da Pensilvânia, cerca de 70 quilômetros do local da tentativa de assassinato. Aí, segundo a imprensa americana, ele é filiado ao Partido Republicano, que é o partido de Trump, conforme registros eleitorais. Mas, segundo o jornal New York Times, ele também fez em janeiro de 2021 uma doação de $15 ao progressista, ao Partido Progressista, grupo que apoia o candidato de Partido Democrata, por meio de uma plataforma de doação do partido chamada Actubli. Ele se formou em 2022, ele era matemático, irmãos. Aqui na Pensilvânia, o distrito escolar expressa seus sinceros desejos de recuperação rápida ao ex-presidente. Ele recebeu $500 de uma bolsa e dizem que ele estava sem documento no local e eles descobriram quem era ele pelo DNA. Aí confirmamos com cada um dos ramos do serviço militar que não há filiação ao serviço militar para o suspeito, com esse nome ou data de nascimento, ou qualquer ramo, componente ativo ou de reserva em seus respectivos bancos de dados. Isso disse o porta-voz do Pentágono. Trump foi baleado durante um comício na Pensilvânia. Agentes do serviço secreto retiraram o ex-presidente do palco após uma série de tiros. Trump foi visto com sangue na orelha e chegou a erguer o punho depois de se levantar do chão. Em seguida, ele entrou em um veículo e, após receber atendimento médico, retornou à sua casa em Nova Jersey. Ele ficou só 3 horas no hospital. O FBI afirma que está tratando o incidente como uma tentativa de assassinato contra Trump. A declaração do FBI acrescenta que o incidente é uma investigação ativa em andamento. Autoridades locais confirmam neste domingo que há dispositivos suspeitos no veículo de Thomas. A imprensa local também informou que a área ao redor da casa foi fechada e moradores precisam deixar a região porque também há suspeita de explosivo no local. E aí, qual é a motivação dele? Atualmente não temos um motivo identificado. Agente do FBI. E em uma entrevista coletiva na noite de sábado, a investigação sobre o acontecimento pode durar meses. É a mesma coisa do Adélio, né, irmãos? Tá lá, vai para o manicômio, não vai. E aí, em declaração à CNN, o pai dele disse que estava tentando descobrir o que diabos estava acontecendo, mas que esperaria até falar com as autoridades antes de dar declarações sobre seu filho. Em declaração ao meio de comunicação local, alguns jovens locais que estudavam com ele o descreveram como um solitário que sofria bullying frequentemente e às vezes usava roupas de caça para ir à escola. Outro ex-colega dele o defendeu de forma diferente, dizendo à BBC que ele sempre tirava boas notas nas provas e era muito apaixonado por história. Ele parecia saber qualquer coisa sobre governo e história, disse ele, mas não era nada fora do comum, ele sempre foi legal. Outros simplesmente se lembravam dele como alguém quieto. Ele estava lá, mas não conseguia lembrar de ninguém que o conhecesse bem, disse a BBC um ex-colega de classe, que pediu anonimato. Ele simplesmente não é um cara em que eu realmente penso.
mas ele parecia legal. E aí vem, irmãos, né, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas no tiroteio. Aqui, irmãos, aqui entra essa questão, né, da morte de inocentes. Porque você ouve os disparos, né? Os disparos, você ouve assim, claramente. Ó, deixa eu pegar aqui o vídeo. Você ouve claramente os disparos. Então a gente não pode descartar, né? Descartar a ideia de ter ocorrido mesmo. Vamos ver se vai abrir aqui o meu. Ele tá falando e automaticamente, ó. You know, that's a little bit old, that chart. A minha internet tá ruim. That chart's a couple of months old and... Ó, vai começar os tiros. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Ó. E aí, isso já virou um prato cheio, né? Um prato cheio o Janones falou que foi uma fake news, que não foi fake news porque houve mortes, né? Porque se não tivesse morte a gente poderia acreditar que foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil. E aí o JB já falou, né, que só cria atentado contra pessoas conservadoras, pessoas de bem. Você não vê atentado contra pessoas de esquerda, só pessoas de direita e conservadores que são atacados. E aí eu vou dizer, irmãos, era algo assim que eu não estava afirmando, mas o que nós vemos agora, né, é duas questões, né? A gente não pode afirmar que o próprio Donald Trump fez tudo isso, né? A equipe dele ou alguém fez isso pensando na vitória dele, mas se foi um camarada simplesmente como alguém programado até pela própria internet, jogos, você vê, o menino se vestia indo para a escola se vestindo como militar. Era racional, ele era matemático, né? Era bom em matemática. Ele sofria bullying. Outro amigo disse que ele entendia muito de política. Então pode ser alguém programado para isso, né? E pensando que estava fazendo a coisa certa, ele acabou sendo morto e ainda matando mais uma pessoa inocente e ferindo. E aí existe o lado mais obscuro, né? Eu recebi coisas da cabala sobre a data do atentado, ligando essa data com a data do Bolsonaro, fazendo cálculo que deu 666. E que agora existe uma outra tese, irmãos, que eu li, falando sobre Donald Trump sendo o anticristo e pegando o texto do Apocalipse, o texto do Apocalipse, que diz no texto do Apocalipse que a besta foi ferida na cabeça e foi curada. E aí já tem os intérpretes do Apocalipse colocando Donald Trump como o anticristo, como a besta que foi ferida e que depois o mundo se maravilhou após a besta. É uma teoria totalmente sem fundamento, mas eu digo algo, irmãos. Se alguém tinha dúvida, né, que como eu tinha dúvida que ele iria entrar como presidente dos Estados Unidos,
após John Biden chamar o Donald Trump de vice-presidente dele, chamar o Zelensky, ele chamou o Zelensky de, como é que ele chamou? De Putin. De todos estarem clamando para John Biden abandonar a corrida como candidato a presidente. Dizem que a família Obama não quer saber da presidência dos Estados Unidos. Outros candidatos são fracos. E isso abriu um caminho gigantesco para Donald Trump ser aí novamente presidente dos Estados Unidos. E até onde isso é bom, só Deus sabe, né? Talvez isso provoque o que eles propagaram no filme, que é uma G civil. Agora, no mundo, né, que nós estamos vivendo, aonde muita coisa, né, as pessoas têm tudo como teoria, mas uma coisa é certa, né? Muita gente acredita que ele vai voltar e ele vai fazer muitas coisas, né? E se ele fizer o que ele está cumprindo, o que ele está falando, é assombroso. É assombroso mesmo. Se ele fizer o que ele está falando de criar campos de concentração, de deportar refugiados, os imigrantes, né? Deportar imigrantes, fechar as fronteiras dos Estados Unidos para a imigração, tudo isso vai gerar muita coisa e vai gerar aí uma possível ataques desses imigrantes que ele quer deportar. Então ele é contra o aborto, ele é contra a liberação de droga, ele é contra a agenda da inclusão, ele é contra a agenda ideológica, que o Biden ergueu todas as bandeiras do movimento globalista, como o Lula está fazendo no Brasil. Então, existem muitas coisas em andamento. E se tudo isso acontecer, só presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Como vai acontecer, eu digo para vocês, a China e a Rússia ficam cada dia, a Arábia Saudita, a Índia, a África do Sul, Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã ficam mais fortes com a destruição desses países de dentro para fora. Às vezes não vão precisar nem lançar um míssil. Os próprios países vão se autodestruir. É por isso que se abriu as fronteiras para a imigração no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos. E é cumprimento da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que nos ajudaram aí com o trabalho da África. O vídeo eu mostrei no início da live, mas só para vocês verem. Esse aqui é os pastores. Shalom. Aqui nós estamos junto com os pastores recebendo a ajuda da África. Do projeto Arrependes da Visa. E todos os pastores vêm aqui receber, cada pastor receber a parte dele que o pastor Carlos enviou conosco. E aqui nós estamos com o pastor Bemba. Financeiro. Eu mando dinheiro na conta desse pastor aqui. Pelo seu apoio, quer dizer, para confirmar que eu acabei de receber 30 mil kwanza ou 30 dólares que tu mandaste. Que Deus nos abençoe. E aqui também, na parte do pastor Mamá Bita, mulher do pastor Bernardo, ele enviou o filho dele que veio receber a parte. Fala. Sim, muito obrigado pela motivação que o pastor Carlos nos deu e que continue sempre assim. E aqui também estamos com
Papá Luiz, que o pastor Carlos conhece bem. Esse pastor é uma benção. Esse pastor, irmãos, esse pastor aqui, que eu fiz a cruzada lá em Kwanza Sul, e o filho dele morreu no primeiro dia da cruzada. E ele esperou terminar a cruzada para ir sepultar o filho. Você já parou para imaginar isso? Ele esperou, é esse pastor aqui, o pastor Luiz. Ele esperou terminar a cruzada, o evento que a gente fez na igreja dele, para ir sepultar o filho. Pensa na força desse homem. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe muito. Gostei desse gesto. Penso que é a primeira, mas não vai ser a última. Vamos juntos, que Deus abençoe muito. E aqui estamos com o pastor Eclesiastes. Obrigado, pastor. Gostei muito pelo gesto. Ele tá falando, gostou muito de a gente ter. Nós também arreglamos muito aquilo que você concretizou, as palavras que você falaste conosco. Nós recebemos, glória a Deus, Deus está nisso. E aqui estamos com o pastor Gide. Muito obrigado, pastor Carlos, pelo gesto, pelo apoio. Muito obrigado, eu agradeço mesmo muito. Deus nos abençoa. Essa aqui é a primeira vez, mas nós gostaremos para não ser a última. E esse aqui, irmãos, a gente vai... Ele não tem celular com WhatsApp, ó, esse pastor aqui. E amanhã a gente vai estar enviando uma ajuda. Acho que vai dar $120 para ele comprar um celular. E ele vai ter o celular dele com WhatsApp em nome de Jesus. E graças a Deus, a gente tá aí, irmãos, com 15 pastores. Foi 15 pastores, cada um recebeu. Vocês estão vendo aqui uma parte, tem outros que estavam chegando, tá no final do vídeo. E todos muito felizes. E nós estamos em todos essas igrejas com o Projeto Arrependas, para eles fazer trabalho ao ar livre e fazer trabalho com crianças. Deus é fiel, e eu louvo a Deus por todos vocês que têm apoiado essa obra. Como no Amazonas nós temos 5 missionários, os pastores, tem outros pastores que são ajudados pelo Projeto Arrependa-se, como em Fortaleza. Nós pagamos o aluguel de uma congregação em Fortaleza que tem gerado fruto para a glória de Deus todo mês. Eu acho que já faz uns 7 meses que eu pago o aluguel. E nós compramos a Kombi missionária em Fortaleza. E nós estamos aí com o Projeto Arrependa-se. Em agosto nós vamos estar no Rio de Janeiro. E no mês de setembro nós vamos estar no Amazonas, lá em Benjamin Constante, na nossa base missionária. E lá nós iremos fazer um casamento coletivo. Nós vamos fazer o religioso e o civil. E eu estou levando 10 vestidos de noiva, que foi doado ao Projeto Arrependa-se. E nós vamos arrumar as noivas e iremos casar essas mulheres, esses casais, e vamos fazer um casamento coletivo lindo na Amazônia no mês de setembro, e vidas serão transformadas para a glória de Deus. Então não deixe de abençoar o Projeto Arrependa-se. Essa semana, irmãos, nós vamos estar lá na Casa Branca e em Nova York, e Deus colocou no meu coração para orar, não pelos Estados Unidos. Deus pediu para mim, falou comigo, no meu coração, para orar pelo povo dele aqui nos Estados Unidos. Amanhã nós vamos fazer um batismo aqui na América, vocês vão acompanhar aí, eu vou mandar o link nos grupos, às 19 horas, eu acredito, eu vou confirmar o horário. E quando eu estiver lá na Casa Branca e em Nova York orando, vocês vão acompanhar ao vivo, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. É o que eu falei
Eu tirei 3 dias aí com a família aqui nos Estados Unidos. Eu falei no Zoom. Só que hoje à noite acabou as férias. A gente volta para a normalidade. Vamos fazer lives, vamos mostrar os acontecimentos essa semana normalmente. E a obra de Deus não para. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entre em contato comigo, irmã Carlinhos. Irmãos, deixa eu orar por vocês. Eu preciso encerrar a live. Eu só quero agradecer a todos aí que mandaram mensagens. Eu fiquei muito feliz com as mensagens dos irmãos aí que têm nos acompanhado aqui nos Estados Unidos. Feliz por nós estarmos aqui na América. Foi Deus que me deu esse presente, foi um presente de Deus. Eu não vou citar nomes de pessoas que me ajudaram a estar aqui, até porque 2 falaram que não quer que cite o nome, né? Mas eu quero agradecer a Emitur Turismo, que é do irmão Mauro de Alagoas, que nos ajudou muito para estarmos aqui, e as pessoas que nos ajudaram a dar uma férias para os meus filhos. Eu quero agradecer de coração. E ainda eu conversava com a missionária Raquel. Os meus filhos maiores, de 12 e de 11 anos, eles já sofreram muito conosco na obra de Deus, mas é muito mesmo, muito. E eu não tenho nem, assim, de escassez mesmo, né? Que a gente lembrou já com a missionária de muitas vezes ter leite, mas a gente sabendo que não tinha leite para tantos dias, misturar leite com água, de ter muita necessidade, questão de fralda. E a gente sempre motivou os nossos filhos a ter fé. Então a gente sempre falava, você precisa orar. A casa que eu moro hoje é a oração do meu filho Pedro. A gente morou num apartamento em São Paulo. Ele falou, pai, eu falava, mãe, eu quero uma casa para brincar de bola com os meus irmãos, para me divertir dentro de casa, para correr. E hoje eu vejo ele brincando de bola lá no quintal de casa, eu fico feliz, porque a casa que eu tenho hoje é a resposta de oração do meu filho Pedro. Do jeito que ele pediu a casa, Deus deu para nós. Então a gente sempre motivou os nossos filhos a ter fé, a acreditar, a viver pela fé. E hoje eles estão vivendo, né? Viveram aí 3 dias, foi o que deu, e já tá bom demais. Eu acredito que vai ficar na memória deles para o resto da vida, esses momentos que eles viveram. Mas o nosso compromisso é com o reino de Deus, com o reino de Deus. E eu só quero agradecer aqui, eu não vou citar nomes, eu falei que não ia citar nomes, mas eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram por ter esse carinho conosco e de nos permitir a viver o que nós estamos vivendo aqui agora, né? É um momento de Deus. E eu digo para você, Deus falou comigo, irmãos, que eu iria vir aos Estados Unidos. Só que quando isso acontece, é algo sobrenatural, é algo inimaginável. E aconteceu no tempo de Deus, na hora de Deus, e nós estamos aqui para um propósito. Um propósito. Isso mesmo, o suporte 2030. Irmãos, incentive os seus filhos. Uma coisa, irmãos, Deus abençoe a irmã Denise Fraga, Denise França. Uma coisa eu vou dizer, é você conhecer a Deus, outra coisa é seus filhos conhecer o Deus que você serve. Então, eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, a missionária Raquel, que sempre, né, na minha ausência, muitas vezes viajando, pregando para levantar dinheiro, para pagar aluguel de igreja, de casa, quando meus filhos eram pequenos, ela sempre motivou os meus filhos a ter fé, né? A acreditar e a orar e a pedir. Então hoje Deus tem nos dado, né, esses dias aqui que vai ficar para a história o que a gente viveu até aqui, e eu creio que até a hora de nós irmos embora. E eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a vida de vocês que tem nos ajudado. Amém? Deus abençoe a todos. Deixa eu orar por vocês pela sua semana.
e que a sua semana seja produtiva no reino de Deus, e nos acompanhe aí. Você que não está no link, entra nos links das lives para estar conectado conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta noite, por mais essa live. E eu quero te pedir, Senhor, que o nosso coração esteja ligado no trono da graça. Abençoa teus filhos, abençoa teu povo. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua glória, as tuas maravilhas sobre a tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre a casa dos teus filhos, sobre o ministério dos teus filhos, sobre a chamada dos teus filhos. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida dos teus filhos essa semana. Que essa semana seja marcada pela tua glória, seja marcada pelos teus sinais, seja marcada pelas tuas maravilhas. Eu quero te pedir uma bênção sobre todos que têm nos ajudado com o projeto Arrependa-se. Muito obrigado, Senhor, pelos pastores que o Senhor nos deu para trabalhar conosco na África. Muito obrigado pelo projeto no Amazonas, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, aonde, Senhor, na Bahia, no interior do Mato Grosso, aonde homens e mulheres têm se colocado na brecha para anunciar a tua palavra em tempo e fora de tempo. Senhor, abençoa, Pai. Ó Deus, todos que têm nos ajudado a fazer essa obra, e toca no coração daqueles que não contribuíram ainda, a contribuir com o teu reino e com a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco e glorifica o teu nome sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã nós vamos transmitir ao vivo o batismo aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.